Guerreiros e guerreiras, iniciando aqui mais uma aula do artigo 144 da Constituição Federal. Fica ligado, da segurança pública. Força e honra, guerreiros! Iniciando agora mais uma aula de Direito Constitucional referente à segurança pública, constantes no capítulo 3 do artigo 144 da nossa Constituição Federal, o título 5. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro de todas as carreiras policiais e também receber em primeira mão aulas feitas de concurseiro para concurseiro, com linguagem acessível e direto ao ponto. Hoje vamos estudar um pouco referente à segurança pública constante no artigo 144. Vamos primeiramente perceber que a segurança pública ela é dever do Estado, porém ela é direito e responsabilidade de todos. Isso está escrito expressamente no artigo 144. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O que é incolumidade? É a integridade, para que ninguém seja roubado, para que todos tenham direito ao exercício da sua vida, do seu direito de liberdade, direito de ir e vir. Isto é a incolumidade. Quais são os órgãos constantes do rol que é taxativo, ou seja, um rol fechado, do artigo 144, pertencentes à segurança pública? Você vai ver que lá constam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então você tem 6 integrantes. Você pode perceber que as guardas municipais não estão constantes neste rol, porém elas são citadas um pouco mais para frente. Por isso fique calmo que você já vai entender a posição da guarda municipal. Ainda existem lutas, batalhas para que ela conste exatamente aqui neste mesmo ponto, equiparando-a à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Civis, porém, claro, obviamente, por competência municipal. A polícia que primeiramente será citada é a Polícia Federal. A Polícia Federal ela é instituída por lei como órgão permanente, o que quer dizer que ela não tem fim, ela sempre dá continuidade. Organizado e mantido pela União. Falou-se em Polícia Federal, quem está responsável é a União, ou seja, o país inteiro, certo? Então, ela é organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destinando-se a... Agora nós vamos ter aqui a visão de o que é destinado à Polícia Federal. E pode acreditar, você pode fazer prova para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil ou para qualquer outra carreira e, eventualmente, as questões vêm perguntando de outra força, justamente porque o avaliador quer pegar você naquilo que você talvez não tenha ficado atento. Então, qual a função da Polícia Federal, segundo o artigo 144, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, que se quer dizer que quando uma infração inicia-se no estado e atravessa-se o país ou atravessa-se as fronteiras estaduais, isso passa a ser competência da Polícia Federal, ou internacional, quando a pessoa inicia a sua atividade delitiva aqui no país, ou é nacional, e ultrapassa a fronteira para continuar em continuidade delitiva em outro país, em outra nação, ou em outro estado, como você bem pôde ver aqui. Então, tudo que exige repressão uniforme, ou seja, uma repressão nacional, uma repressão que tenha a mobilização integral da nação, vai citar a Polícia Federal. Também ela tem como competência prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, o contrabando e o descaminho, que são crimes previstos lá no Código Penal, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, o que quer dizer que, por exemplo, nada impede que, por exemplo, se você cometer um crime que envolve questões financeiras, que o Estado não possa entrar com uma ação judicial também para prevenir este ilícito que envolva, ainda que você tenha cometido um crime interestadual e que seja a Polícia Federal que esteja apurando,
o Estado pode ingressar com ações. Também exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Quem é a Polícia Judiciária da União? Polícia Federal. Pergunta de prova, certamente. Polícia Judiciária da União, Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, órgão também permanente, organizado e mantido pela União. Quem organiza e mantém a Polícia Rodoviária Federal? União. E estruturado em carreiras, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O que quer dizer ostensivo? Quer dizer visível, porque você passa por um PRF e você sabe que é um PRF, ele está uniformizado, fardado e dentro de uma viatura identificada, quer dizer então ostensivo. A Polícia Ferroviária Federal, sim, ela estava citada lá, você talvez não tenha nem percebido. E se você conhecer um policial ferroviário federal, me apresente, porque eu acho que ninguém conhece. Isso, de fato, não existe na prática, está citado aqui. O que, de fato, se torna um absurdo, porque a Guarda Municipal ainda não citada, ainda com emendas constitucionais não aprovadas e a Polícia Ferroviária Federal sendo citada sem nem existir. Então, também é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira e, obviamente, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Porém, não é mais uma prioridade do governo e, obviamente, isso talvez nunca venha a existir. Já existiu, é claro. As polícias civis, dirigidas por quem? Delegado de polícia, de carreira, incumbem ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Qual a exceção das apurações de infrações penais? Para a Polícia Civil, as militares, que têm a sua forma de apuração exclusiva. E quem é que dirige a Polícia Civil? O delegado de polícia. Certo? Então, ressalvadas competências exclusivas da União, que já foram citadas um pouco mais acima. Além disso, temos as polícias militares, que cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Novamente, policiamento ostensivo, aquele visível. É quando você passa por um policial militar, você evidentemente sabe que ele está a serviço do Estado, que ele está ali para preservar a incolumidade das pessoas, a mesma incolumidade citada no início. Além disso, nós temos as polícias militares, temos os corpos de bombeiros militares. Normalmente são anexos, são unidos, exceto aqui no Rio Grande do Sul, que tem suas distinções. Então, são forças auxiliares e reservas do Exército. Você já parou para pensar nisso? Você, como policial militar, é uma força auxiliar e reserva do Exército. E subordina-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados. Então você nota que você é uma força auxiliar do Exército, que é de competência da União, porém você se subordina ao governador do estado. Não vá levar isso como confusão para a hora da prova. Também aos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos territórios, que também no momento não existem. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, ou seja, existem leis específicas que regem cada polícia civil, cada polícia militar e cada uma das áreas da segurança pública. Os municípios, aqui perceba no parágrafo 8º do artigo 144, finalmente as guardas municipais, poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então os municípios poderão, não é uma obrigação. Claro que depois veio a Lei 13.022, que abriu ainda mais as possibilidades para a criação, mas a Constituição Federal prevê a possibilidade da criação. Aqui temos no parágrafo 9º a remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, isso não inclui as guardas municipais, será fixado na forma do parágrafo 4º do artigo 39, que depois nós vamos dar uma olhada lá. Você pausa, dá uma olhada ou aguarda o fim do vídeo e olha, isso não será cobrado se a sua prova não cobrar o artigo 39. Se ela cobrar, você é obrigado a parar e ler. Temos aqui a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e, novamente, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. O que é segurança viária? A segurança do trânsito, o ir e vir das pessoas, tanto de pedestres quanto de automóveis, veículos, certo? Então, nós temos aqui, ela é exercida para a preservação da ordem pública e também preservando a incolumidade. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito,
além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. E a quem compete, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que a segurança viária, ela é de competência conforme a rodovia. Se você está numa rodovia federal, você está sob competência da União e quem estará lá atuando seria a Polícia Rodoviária Federal. Se você está dentro do município, o município terá que ter seus próprios agentes de trânsito ou uma guarda municipal que tenha ali a atividade fim de proteção e segurança viária, que muitas vezes acontece, em outros casos também não. E outro fato que nós temos aqui é referente ao Estado, que se você está numa rodovia estadual em deslocamento dentro do Estado, quem estará lá responsável será uma provável polícia militar do Estado ou até mesmo em alguns casos, alguns estados, nós temos a polícia militar rodoviária, que é aquela que é exclusiva para as rodovias, mas que está dentro de uma subdivisão da polícia militar. Ela não é uma polícia da União, ela é uma polícia estadual, está dentro, você faz lá concurso para ingressar como policial militar do estado e lá dentro você passa a atuar no trânsito das rodovias estaduais. Então, para que você não confunda, isso tem relação com o Código de Trânsito Brasileiro, mas você tem, notavelmente, quando você viaja, você está ou numa rodovia federal ou numa rodovia estadual, isso nas estradas. Você olha lá no Código de Trânsito Brasileiro a definição da palavra estrada, certo? Normalmente interliga municípios e está em regiões descampadas, aquela estrada enorme, grande, geralmente, por exemplo, quando é uma BR-101, aquela que atravessa todo o país, você está numa rodovia federal. Já quando você está numa estrada e tem lá a sigla estadual, por exemplo, ERS, Estrada Rio Grande do Sul, EMG, Estrada Minas Gerais, você está sob competência da Polícia Militar. E assim, se você está dentro de um município, você estará sobre a competência do órgão de fiscalização de trânsito ou da guarda municipal que tenha esta competência, certo? Então, sem mistério, sem prolongamentos, esse é o artigo 144. O que você precisa levar para a prova e não povra, né? Você precisa levar que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros. Polícias militares e corpos de bombeiros são citadas juntas, porque normalmente dentro do estado elas são uma única corporação, mas em alguns estados elas são corporações separadas. Porém, então você pode gravar que são 6 entidades, sendo que uma delas é unida, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Do contrário, você pensa que é Polícia Federal da União, Polícia Rodoviária Federal também da União, já com policiamento ostensível, a Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, as polícias civis como Polícia Judiciária Estadual e a Polícia Ostensiva do Estado, a Polícia Militar. Assim você sabe a competência de cada um e consegue associar na hora da prova as possíveis questões às suas devidas respostas. Guerreiros e guerreiras, vou deixar aqui o link para que você entre em contato caso deseje acompanhamento de estudos. Deixo claro aqui que não se trata de um cursinho preparatório para concursos e sim como estudar. Eu te ensino a estudar para concurso da forma correta e por isso também faço um acompanhamento que é individual. Vou deixar o contato aqui. Se você está prestes a fazer uma prova, está um pouco perdido, não sabe como fazer o seu plano de estudos, pode entrar em contato comigo que eu faço um plano de estudos vencedor, um plano de estudos quase infalível para que você seja aprovado no seu concurso. Também te oriento diariamente e te acompanho para que você chegue na sua aprovação mais rápido. Por isso estou deixando aqui o link. Estarei gravando ainda mais vídeos esta semana, porque temos muitos concursos em vista, muitos editais abertos e muitos editais por abrir. Continue acompanhando o canal. Se você gostou destas aulas, destas dicas e dos comentários que eu fiz, deixe seu like para que você possa assim contribuir com o crescimento do canal. Compartilhe com as pessoas que você sabe que estão prestando provas de concurso para a área policial ou que vão ter esta matéria cobrada nas suas provas. E força, guerreiros, vamos seguir sempre firmes em busca dos nossos sonhos. Jamais desista de perseguir aquele objetivo, porque se Deus colocou no seu coração
Se você tem vontade, é porque você pode, você vai chegar lá. Não tendo nenhum impedimento físico, nenhuma impossibilidade, você vai atingir seus resultados. Certo, guerreiros e guerreiras? Espero que tenha sido positivo, que tenha sido produtivo, que você possa ter aprendido. Não fique com dúvidas, deixe suas dúvidas aí nos comentários, que conseguimos assim, conversando, tirar elas. E também, se quiser, entre em contato comigo, que podemos então ter um processo de superação mais rápida para a sua vida de concurseiro, para que você passe logo a ser servidor público e tenha uma vida extraordinária. É isso. Força, guerreiros. Força e honra.